Segunda carta de Paulo a Timóteo, do verso 1 ao verso 14, de forma responsiva. Amém. Vamos orar juntos, Pai Nosso, deixa a Bíblia aberta. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livres do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos pensar de uma forma bem objetiva nesta manhã sobre a fé compartilhada. Quando a gente ouve e lê a grande comissão que Jesus Cristo dá aos seus discípulos, dizendo: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, pregando, evangelizando, compartilhando a fé, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí lá em Atos capítulo 8, ele diz que os discípulos iriam receber o poder do alto, seriam revestidos de poder e ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo. E aí a igreja, ela vem de lá e até chega até nós. E aí a igreja permanece hoje, com lutas, provações, dificuldades. Se você ler toda a carta de Paulo a Timóteo, você vê que vai surgirão falsos mestres que vêm tentando de alguma forma burlar ou colocar uma nova palavra no lugar da palavra de Cristo. E aí Paulo está preso por causa da palavra e diz: eu estou preso por causa desse testemunho. E aí ele pede para Timóteo, diz: olha, não te envergonhes, porque eu não estou envergonhado, pelo contrário. Porque, como ele disse em Romanos 1, 16, 17, ele disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo vai falar para Timóteo: olha, eu estou preso, você está solto, você chora por mim. Paulo disse: Timóteo estava chorando, e ele disse: eu lembro das tuas lágrimas, noite e dia, e aí eu estou orando por você. E aí nesse capítulo 1, ele vai dizer: não te envergonhe do encarcerado que sou eu, pelo contrário, prossegue, vai firme na tua fé sem fingimento. E ele disse: é uma fé compartilhada, porque primeiro habitou em mim, ele disse: eu tenho essa fé. Depois ele disse: na tua avó, que compartilhou contigo, na tua mãe. E aí ele disse: eu estou certo que também em ti. Então Paulo fala da sua própria fé, da fé da avó de Timóteo, da mãe de Timóteo e a fé do Timóteo. Eles estão, prossegue, não te envergonhe, fique firmes, não te desvies. Olha o que diz o capítulo 4, nós vamos ler algumas partes aqui de Timóteo, porque vale a pena você ler para chegar depois lá no 2,15. Capítulo 4 diz assim, de primeira carta: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia do que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência, que proíbe. Aí ele vai dizendo o que está acontecendo. Ele diz: olha, é o Espírito Santo que afirma que nos últimos tempos vai acontecer isso. E ele disse: alguns vão estar fazendo ensinos de demônios. E ele não está falando de alguém que está fora de igreja, fora de comunidade evangélica. Pelo contrário, essas pessoas penetram sorrateiramente nas igrejas ou no que tem títulos de comunidade evangélica, e aí vão introduzindo os seus pensamentos. E Paulo diz que ele é apóstolo, ele é mestre, e ele é Senhor da palavra, e ele quer compartilhar isso com toda a alegria. E aí ele vem alguma coisa que é interessante, capítulo ainda 3 agora, aliás 4, verso 11 e 12, ele diz assim: ordena e ensina estas coisas. Capítulo 4, verso 11 e 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento,
no amor, na fé, na pureza. Ele disse: os jovens não são desprezados, não podem ser desprezados, mas os jovens contemporâneos de todas as épocas, ele diz, eles precisam ser padrões ou padrão. E aí ele diz como? Olha, na fé, na palavra, no amor, no procedimento, na pureza. Houve a revolução aí da juventude aí nos anos 60 e 70, mas numa juventude sem rumo, sem direção. E em nossos dias está pior isso, porque você vê crianças bem pequenas, a maneira que se veste, a maneira que se comportam, como que as avós ou as mães ou outros estão vestindo essas crianças. Mas por outro lado vem a filosofia do jovem rebelde, que não se submete primeiro às autoridades em casa, que é a avó, pai, mãe e avô, ou tios ou tias, etc. Depois essas crianças se rebelam contra as autoridades na escola ou até na igreja, e é uma juventude que acha que tem toda a liberdade, tem toda a vontade de fazer o que bem quer, sem nenhuma responsabilidade. E também o governo vai aprovando algumas leis absurdas que estão indignas de serem ditas aqui, nas nossas casas de supostamente educação pelo Brasil afora. Mas o apóstolo Paulo fala para um jovem Timóteo, e ele diz: olha, ninguém vai desprezar a tua mocidade, mas você precisa se tornar padrão. E aí eu fico pensando no jovem cristão, né, da atualidade. Como é que esse jovem se torna padrão para o não cristão, né? Qual é a missão dele, a responsabilidade dele, o que ele transmite para os amigos de escola, de faculdade ou do dia a dia? Porque Paulo fala no verso 12 que ele precisa se tornar padrão. Ninguém vai desprezá-lo, pelo contrário, mas você se torna padrão, Timóteo, primeiro, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Mas para isso, Paulo diz: até a minha chegada ou até a minha liberdade, faz o seguinte, no verso 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ele diz: não te faças negligentes. Aí ele vai continuar falando sobre esse padrão, essa dedicação. Agora passe algumas páginas aí para o tema da nossa escola dominical. O tema da nossa escola dominical está onde? Não o tema, mas o versículo base. 2 Timóteo 2,15. E para que esse jovem se torne padrão dos fiéis na fé, no amor, na misericórdia, na bondade, na compaixão, falando isso em santidade, ele disse: olha, existe um caminho para você chegar lá. E aí lá no capítulo 4 a gente já viu que ele precisa aplicar a vida na leitura da palavra. E agora nesse verso 15 do capítulo 2, ele diz: então procura apresentar-te a Deus da seguinte forma: primeiro, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, e evita as discussões insensatas, porque elas não trazem nenhum proveito. E aí nós vemos jovens discutindo política, discutindo sociologia, filosofia, discutindo tantas coisas, mas e a palavra de Deus? Está sendo discutida num bom tom para o jovem não cristão? Como é que os jovens da igreja, quais são os seus argumentos para falar para o jovem que não é da igreja? Já que tudo pode, que tudo está liberado, que tudo é dessa forma, que tudo é assim mesmo, que nada vai mudar. Diga sem imitar, não é um apóstolo Paulo, é um Jesus Cristo, é um Pedro, há tantos outros homens da fé e mulheres da fé, a própria Lloyd, a Eunice, são mulheres que podem ser imitadas. E aí você tem outras personagens da história, mulheres ou homens, que moças da igreja, homens da igreja, jovens da igreja, começam a imitar essas pessoas sem nenhum conhecimento de quem foram, o que disseram, o que fizeram, qual foi o suposto grito de liberdade. E aqui Paulo está dizendo: Timóteo, primeiro, vai surgir falsos mestres e ensinando coisas de demônio, então cuidado. Segundo, ninguém vai desprezar a tua mocidade se você se manter fiel e padrão. Ele disse dos fiéis,
na palavra, na leitura, no procedimento, no amor, ele disse na santidade. Ele disse: ninguém vai te desprezar por isso, mas não te envergonhe do encarcerado que sou eu, e eu me lembro das tuas lágrimas, e eu sei que você tem saudade. Disse: mas eu vou sair, não te envergonhe, muito menos de Jesus Cristo. Então todas as duas cartas de Paulo a Timóteo é para que Timóteo se colocasse como padrão dos fiéis, mesmo sendo jovem. Ele disse: olha, tu tem a imposição das minhas mãos, então não te envergonhe nisso, mas continue firme e inabalável no Senhor, mas te dedica à oração e à leitura da Bíblia, e procura te apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A preguiça de ler a Bíblia e de ler outros livros, na maioria, nossos jovens não têm disposição para leitura, ainda mais nessa época do tudo no WhatsApp. Você procura um tema e vai num tema só. Aquela juventude lá dos anos 70, supostamente rebelde, mas era aquela juventude que vocês, alguns aqui lembram, de ir para a casa de uma professora de alguém à tarde para pesquisar na Barça. Lembra? Eu tenho ela ali. Até hoje, gosto de pesquisar até hoje. Então você pesquisava, sublinhava, ia grupos de aluno para casa. Hoje não se reunir, vai dar outra coisa. Mas não tem mais prazer de leitura, e a Bíblia muito menos. Se perguntasse, não sei quantos jovens tem aqui, mas qual foi o seu tempo de leitura bíblica nesta semana? Porque Paulo diz: olha, procura apresentar-te a Deus, mas que de alguma forma você tenha um bom conhecimento bíblico, que ninguém despreze a tua mocidade, você se torne padrão, e tem mais, que maneja bem a palavra da verdade. Está falando da Bíblia. Então, nessa juventude pervertida, perdida, materialista, hedonita, você precisa ter Bíblia, precisa ter conhecimento para, de alguma forma, não se deixar ser levado ou escravizado, como ele diz, por ensinos de demônio. Aí, nesta forma, ele cumpre também o Romanos 12, 1 e 2, que ele diz que é preciso se apresentar a Deus como bem aprovado. Ele diz que apresente o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E aí você não concorda com o presente século, mas transforma pela renovação da vossa mente. Então, para esse jovem, adolescente ou os adultos se tornarem padrões ou padrão na nossa sociedade, primeiro vem conhecimento, santidade e ousadia do Senhor. Porque senão cada dia mais se vai sendo pressionado, os jovens e adolescentes sendo pressionados, cessados de falar, cessados de se impor. Olha, vai dar problema, não vou impor. E está se cada dia mais difícil de evangelizar, cada dia mais difícil de entregar folheto, cada dia mais de se impor, porque vem uma pressão e age muitas vezes em forma de lei. Então, conhecimento, comportamento e, sem dúvida, santidade, mas isso depende do conhecimento da palavra de Deus. Então ninguém vai desprezar, porque ele usa no capítulo 2 de 2 Timóteo, olha quais são os exemplos que Paulo usa na 2 Timóteo, só para fechar esse tema rapidinho, sobre essa fé compartilhada. 2 Timóteo 2, depois você pode ler em casa, no verso 3, verso 4, ele usa o exemplo do soldado, no versículo 5, ele usa o exemplo do atleta, no capítulo 6 ele usa o exemplo do lavrador, e no verso 8 ele usa o exemplo de Cristo. Então ele, 2 Timóteo capítulo 2, ele diz que para você jovem ou adulto que quer se tornar padrão dos fiéis da sociedade pervertida, ele usa a palavra do soldado, do atleta, do lavrador e do próprio Cristo. E aí ele vai dizer mais tarde que como é que se deve agir dentro da igreja de Deus. Ele disse dessa forma. As duas cartas de Paulo são tão pequenas que você pode ler hoje à tarde, né? Atentando para essa fé compartilhada, a necessidade da fé ser compartilhada, a necessidade de se tornar padrão numa sociedade que não tem mais padrão, ou então o exemplo, o padrão que está dando é um exemplo totalmente pervertido e averso ao conhecimento
Deus. Os maiores exemplos que está influenciando a nossa sociedade, não só a juventude, são exemplos que estão à margem do que Deus espera. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome, porque estamos em Tua casa. Agradecemos porque crianças, adolescentes e jovens estão em Tua casa. E, ó Deus, esses jovens, crianças e adolescentes são aqueles que continuarão a história da igreja por muito mais tempo do que nós que já estamos adultos. Mas que, ó Deus, o conhecimento, o temor do Senhor, a dedicação à leitura, o enfrentamento, ó Deus, daqueles que ensinam a coisas demoníacas, possam ser combatidos com o conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, fica conosco, nos abençoe, nos dê um bom dia, um bom aprendizado, ó Deus, na Tua palavra nesta manhã, para que nós, como igreja santa e bendita do Senhor, possamos prosseguir enfrentando os desafios do nosso dia, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.